Amigos queridos, deixemo-nos envolver por este ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, para juntos elevarmos a nossa sintonia a Jesus, fazendo vibrar em nós os sentimentos mais purificados, como singelas oferendas, Senhor, que trouxemos para depositar ao coração de todos aqueles que de nós se aproximarem. As sublimes dádivas da benevolência, as ações da misericórdia, a manifestação do perdão incondicional. Aqui estamos, Senhor, arregimentando forças íntimas, acionando a nossa fé, infundindo em nossos corações a progressividade da esperança de que somos capazes de vencer a nós mesmos, para nos tornarmos espíritos felizes a cada dia mais. Dá que nesta hora, Senhor, possamos estar na súplica do Seu amor, recebendo as infinitas bênçãos a nós concedidas, e assim estarmos a cada dia mais fortalecidos para refletirmos e mergulharmos neste manancial de amor chamado Evangelho. Amigos queridos, responsáveis por este Evangelho, aqui estão apostos. Nós nos entregamos nesta hora, Senhor, para que nos façamos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Ide vos reconciliar com vosso irmão. Antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. O Evangelho nos diz que quando nós perdoamos os nossos inimigos, nós pedimos perdão para nós mesmos. Ou seja, nós nos perdoamos. E esse perdão que nós praticamos em relação aos nossos desafetos, ele ocorre no tempo em que já temos aquisições morais para tal. Do contrário, nem reencarnaríamos juntos, porque seria um agravamento dos nossos deslizes. Então, quando o planejamento reencarnatório nos convida a conviver com os nossos desafetos, é porque, por certo, nós já temos condições vibratórias e morais de podermos fazer essa aquisição. Se não trouxermos do passado essas aquisições, no planejamento reencarnatório, nós seremos convidados a situações que vão promover recursos morais que eu ainda não tinha, para só então
perdoar os meus desafetos, me reconciliando com o outro. Esse é o sacrifício de amar, né? O sacrifício de perdoar que Jesus está nos ensinando, né? Porque o verdadeiro cristão espiritualizou o sacrifício. Oferece sua alma a Deus, ou seja, dá de si o melhor no ato de servir. Então vamos começar a fazer novas compreensões sobre esse tema, entendendo quem são esses nossos desafetos. A cada dia mais temos falado, porque entendendo quem são esses, entre aspas, agressores, que eu posso perceber o que é que eu provoquei neles, para que, em me organizando naquilo que eu provoquei, eu possa perdoá-lo. Por isso que o Evangelho diz: quem perdoa o inimigo, perdoa a si mesmo. Então, nessa linha do auto-perdão, perdoar-se, né? O Evangelho está dizendo hoje que para que eu possa perdoar, eu preciso movimentar esses recursos. Tendo perdoado, eu me perdoo. Tendo perdoado, eu me limpo do mal que há em mim. E, portanto, eu sinto que me perdoo. É diferente da lição de ontem, que eles me perdoam, mas eu ainda carrego comigo o mal que lhes provoquei. Então, o auto-perdão é quando eu realmente limpo em mim o mal que eu provoquei no outro. E isso só se faz pela reconciliação. Emmanuel traz no livro Rumo Certo uma lição que chama Agressores e Nós. Vamos refletir juntos. A gente sabe que esse é um tema bem complexo, difícil de se viver, né? Porque o que nós não vivemos? Nós não vivemos o que não aceitamos ainda. Às vezes já entendemos, mas não aceitamos. Tem muita coisa na nossa vida que nós já aceitamos racionalmente a dinâmica, mas não entendemos a dinâmica, mas não a aceitamos para nós. Por quê? Porque aquele mal-estar que eu carrego comigo, que me faz sofrer, eu tenho um ganho secundário, tenho um prazer mórbido, por isso eu não quero abrir mão para ser feliz e perdoar e me sentir perdoado. Diz Emmanuel: se a injúria nos visita ao cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus. Tão filhos de Deus quanto nós, tanto quanto nós. E situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. Fazer ao outro o que gostaríamos nos fizessem. Ser capaz de verdadeiramente sair de si para se colocar no lugar do outro é um exercício que hoje se chama de empatia, mas é um exercício que começa no profundo entendimento do tempo evolutivo do outro, de um profundo entendimento das minhas características pessoais. Então, situando-nos no lugar deles, analisemos o que gostaríamos e estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. As leis divinas nos oferecem o melhor quando nos auxiliam no planejamento reencarnatório. Porque o que é o melhor para mim? O melhor para mim é que eu me aperfeiçoe no amor. Esse é o melhor, porque é a destinação do Espírito, a lei do amor, né? Nós seremos perfeitos pela experiência do amor, tão somente. Então, qual a sentença que trouxemos conosco? A sentença de vivermos o amor com todos aqueles que nos cruzarem o caminho.
Lembrando que esses desafetos são afetos do passado. São aqueles que já privaram da nossa intimidade, que já fizeram parte da nossa parentela ou do nosso grupo de convivência mais próximo, e que no estreitamento dos vínculos nós causamos um mal. E esse mal tem como revide a vingança. E tendo sido alvo da vingança, nós não perdoamos. Diz Emmanuel, à luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Esse é o ponto principal, amigos. Se todos os dias nós falássemos sobre isso, e isso causasse uma desacomodação em nós, teríamos chegado no nosso objetivo. Dificilmente estaremos sem nenhuma culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Então, aquele que veio praticar o mal para comigo nesta existência, foram aqueles para quem eu já pratiquei todo o mal possível. Entendemos isso, porque para entender isso no coração, precisa de humildade. Humildade de reconhecer qual é o tropismo que eu tenho, a tendência, as más paixões que me arrastam ainda. Se eu não tiver essa humildade, eu não vou aceitar a investida do outro para comigo. Então, dificilmente estaremos sem parcela de culpa sobre aqueles que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes. Vamos voltar à nossa memória de percepção de nós mesmos, porque nós estamos fazendo todo um trabalho do auto-perdão. Então eu vou mergulhar em mim mesma e perceber os meus impulsos infelizes, as minhas más intenções, as sugestões delituosas que me chegam, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros. Às vezes uma pessoa é um desafeto nosso do passado. E nessa reencarnação nos reencontramos. E a pessoa está ali, bem tranquila, aguardando conviver conosco, para construirmos bons e novos sentimentos. Mas nós, que ainda não vencemos as más tendências, começamos um processo provocativo. Esse processo provocativo, que começa na crítica, na desconsideração, na frieza dos sentimentos, na rejeição pelo outro, estas dificuldades que trazemos conosco vão acordar as memórias traumáticas onde a desavença se estabeleceu. Acorda no outro as suas piores recordações, não a nível de lembranças, mas a nível de sensações e emoções. E quando eu acordo no outro o mal que eu fiz, eu não aguento o que vem do outro para comigo. Aí eu entro no desespero, entramos na vitimização. Olha que interessante. Mas qual era o plano? O plano era: aquiete as suas más tendências e transforme-as, para que ninguém dos meus desafetos sejam acordados pelas minhas más paixões. Isso acontece muito entre pais e filhos. O filho chega naquela dependência absoluta, aquele bebezinho rosadinho, aquele bebezinho moreninho, aquele bebezinho lindo, aquele bebezinho indefeso que está no colo daquela mãe, procurando aquela mãe avidamente para ser cuidado, para ser amado, para que estas memórias não acordem e que uma nova história
se inicie naquele relacionamento. Essa nova história é o verdadeiro perdão. Nova mesmo. Nova de amor, nova de consideração, nova de respeito, novas experiências tão mais felizes do que as do passado, que vão devagar diluindo as nódoas das mágoas, dos ferimentos, né, das agressões que praticamos. Esse é o exercício da construção do perdão pela lei de Deus, que começa na convivência e na bênção do esquecimento do passado. Então, a bênção do esquecimento do passado é um recurso da lei de Deus para amar os nossos desafetos, porque se nos lembrássemos, acordaria em nós o mal-estar que aquela relação nos trouxe. Então, recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência diante das nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós, que é o que acabamos de explicar nesse momento. Olha só, nós precisamos, por isso que nós temos que ter um bom conhecimento sobre nós mesmos, para a gente saber, olha o que eu estou provocando nesta pessoa. Olha como a minha presença desacomoda esta pessoa. Perceba como a minha crítica fere o outro. Como a minha interpretação equivocada do comportamento bom do outro o afasta de mim. Normalmente, quando nós temos esse comportamento, vamos dizer assim, né? Esse comportamento de diminutas desconsiderações, né? Críticas, quando nós somos bastante reativos ao outro, nós estamos criando adversários que nem precisaríamos ter. Às vezes nós estamos perdendo a oportunidade de uma pessoa gostar de nós porque nós estamos fazendo isso. Isso gera um pensamento característico na pessoa quando ela diz, ninguém gosta de mim. Quando a pessoa sente, ninguém gosta de mim, é porque isso é verdade. Porque ninguém é indiferente ao amor. Ora, mas antes de eu pensar ninguém gosta de mim, eu preciso pensar como é que eu faço tantos inimigos. Como é que eu provoco tantos adversários, quando nem são reencontros e nem precisariam. Aí nós vamos ver, muitas vezes, que as más paixões imperativas naquela personalidade estão prevalecendo. Uma insegurança, uma competição, né? Menos-valia, autodepreciação e principalmente a crítica em relação ao próximo. Então nós estamos dando a dinâmica dos dois lados do relacionamento, da pretensa vítima, que ontem foi o algoz, e hoje do algoz que está se vingando porque um dia foi a vítima. E temos falado que se nós não fizermos esse trabalho conosco, todos poderão nos perdoar, mas não estaremos isentos das culpas e, portanto, não nos perdoaremos ainda. Por isso que o Evangelho disse, olha, perdoe os seus inimigos, é pedir perdão para si. Ou seja, eu limpo em mim o que predispôs a ele ser meu inimigo. Então, diz Emmanuel, efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Olha que esses tempos que a gente fala de um tema, a gente mergulha bastante nesse tema, né? Em vários autores, várias abordagens dentro da doutrina espírita.
Mas a gente também mergulha em nós mesmos. Como tem sido o nosso processo de conciliação, de reconciliação, de mudança da nossa têmpera, de transformação da nossa personalidade, se isso aconteceu conosco ou não, se nós estamos nesse processo tão desacomodado que é importante, né? As pessoas às vezes nos dizem, mas o Evangelho, ele mexe com a gente, né? O Evangelho de Jesus desacomoda, né? Por quê? Porque ele é a força da lei. E quando nós mergulhamos na força da lei, nós abrimos as comportas da nossa própria consciência. E o influxo divino verte na nossa anterioridade, fazendo aquelas desacomodações que aparentemente são sofridas, mas são absolutamente necessárias. São absolutamente necessárias para que a gente possa olhar para nós mesmos, através do que causamos no outro. Não existe um espelho mais fidedigno para nós percebermos a nós mesmos do que amigos e inimigos. Emmanuel tem essa lição, nós já trouxemos aqui há poucos dias atrás, né? O que o amigo nos provoca e o que o inimigo nos provoca, e ambos são absolutamente necessários para eu perceber quem eu sou. Ora, se uma pessoa me hostiliza, se uma pessoa me trata mal, se uma pessoa se afastou da minha companhia, eu preciso pensar com seriedade o que em mim provocou isso. Que características que eu trago comigo que provocou isso? E então, diante dessas características, eu realmente buscar a humildade para transformação, erradicar as más paixões. Se um amigo nos trata bem, com gentileza, cordialidade, fraternidade, nós precisamos pensar que algo de nós estimula que aquele amigo nos trate com respeito, com carinho, com consideração. E esse exercício é aquele mesmo exercício que nós temos falado nas quartas-feiras à noite no estudo do ser espiritual, que Santo Agostinho, né, nos convida a um ato de refletir todos os dias. Esse ato de refletir é visitar mesmo a nossa consciência para que os valores morais que nós já tivemos construídos sejam a força mobilizadora do mal que eu preciso extirpar, arrancar de mim. Só existe perdão quando os desafetos forem nossos amigos. Um dia já foram amigos, se transformaram em desafetos, agora estamos a caminho da reconciliação. Esse é o autoexame que não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Sem essa misericórdia, porque esse é o capítulo, divina para conosco, né? O que é a misericórdia divina para conosco no ato do perdão? É nos aproximar daqueles que nós já temos total condição de aprender a amar, mas não o fazemos porque estamos centrados no outro e não em nós mesmos. Diz Emmanuel, então diante de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim, reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores, e repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então vá primeiro se reconciliar com seu adversário. Tendo feito isso, é porque houve mudanças profundas nos padrões de pensamento que geraram o mal em si. Aí estamos limpos. E, portanto, sendo limpo, estamos nos perdoando. Olha que importante.
Eu quero só ainda falar uma questão de ontem, que talvez eu fale todos os dias, porque é com isso que a gente vê todo mundo na casa espírita, todo mundo no planeta Terra, cheio de sintomas que mostram que estamos estagnados para a transformação moral. Estagnados, estamos distraídos, estamos desavisados de que o tempo corre célere e que Jesus nos indica que vá depressa se reconciliar, porque aqueles de nós que resistimos há muitos séculos à reconciliação com os nossos adversários, estamos muito adoentados. As doenças emocionais estão gravíssimas no planeta, as doenças físicas avassaladoras, porque nós somos aqueles espíritos que ainda estamos resistindo à ação íntima transformadora. Estes sintomas emocionais todos que a humanidade traz e que o Evangelho nos escancara nas aflições terrenas, na causa das anteriores das nossas aflições, nas causas atuais das nossas aflições, esse tempo de adoecimento é incompatível com o tempo de regeneração do planeta. E se quisermos então nos regenerarmos individualmente, vamos colocar sentido nisso, vamos colocar direcionamento, vamos trazer isso como a principal pauta na nossa vida, de nós aprendermos a amar aqueles que não nos amam ainda e aprendermos a orar por aqueles que ainda não aprendemos a amar. Então vamos refletir sobre isso. Jesus, amado Mestre, aqui estamos, Senhor, para lhe agradecer por tudo que a vida nos oferece. Nós te agradecemos, Senhor, pelos momentos felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas, igualmente, te agradecemos, Senhor, pelos momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a experienciar o amor. Ensina-nos, Senhor, a servir em seu nome, para que o ato de servir seja a nossa oferenda de gratidão por tudo que a vida nos oferece. Ampara a humanidade da terra, Senhor, e dá que possamos estabelecer a paz em nossos corações, a verdade em nossas consciências, a esperança nas nossas ações, no bem constante. Assim, Mestre amado, agradecidos pela honrada presença de tantos benfeitores espirituais, encerramos o Evangelho desta manhã com alegria e paz em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja.